E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Samsung Galaxy A14 5G, que vem com Exynos o 1330, né, como já falei, 5G, né, porque tem outras duas versões também no mercado. Mas vamos falar então deste aparelho dos 21 dias de uso. Bom, vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês a respeito de algumas expectativas que eu tinha em cima desse aparelho aqui, que acabou me decepcionando. Bateria, eu pensei que fosse sair igual, por exemplo, o A34 e o A24, e acabou não acontecendo isso. Eu vou mostrar depois para vocês aí o print, né, do rendimento da bateria, acabou me decepcionando um pouco. E também o tempo para carregar, que foi assim um pouco estendido, tá? Então, vamos começar então aqui sobre alguns pontos, né, que eu destaquei. O aparelho para uso do dia a dia, sem problema algum. É um aparelho que você vai cumprir com todas as suas tarefas sem problema. Então, quanto a isso, não tem nem o que questionar. Se eu colocar, por exemplo, aqui um S23 Ultra e um A14 5G, vão fazer a mesma coisa os dois aparelhos. Só que um vai ser mais rápido que o outro, claro, né? Para ligar, para tirar uma foto, a qualidade da foto é diferente. Mas, por exemplo, para tirar uma foto que precisa de uma informação importante, os dois vão fazer a mesma coisa, tá? Duração da bateria, como eu falei para vocês, eu vou colocar na tela para vocês aí a duração da bateria. O primeiro teste que eu fiz durou 6 horas e 36 minutos. O segundo teste, 6 horas e 7 minutos. Eu falei assim, deve ter alguma coisa de errado, né? Ou alguma otimização, não sei, né? Terceiro teste, 6 horas e 52 minutos. Isso pode ter uma explicação, né? Que acabou não ficando otimizado, né? Ou sei lá, algum bug, alguma coisa. Porque não foi apenas 5, 10 dias, eu fui além dos 5 dias, que geralmente ele leva um tempo aí para fazer a otimização, para ajustar melhor o consumo da bateria. Isso não aconteceu. E também pode ser pelo fato do processador, que ele tá um pouquinho beberrão, né? E também o tipo da memória que pode estar sendo utilizada, a memória RAM, né? Que ela está gastando um pouquinho, né? Porque dependendo da memória RAM também influencia. Memória RAM e armazenamento influencia também no consumo da bateria. Tela também pode influenciar por não ser uma tela AMOLED ou do tipo Super AMOLED. Então, nesse quesito, me decepcionou. O tempo para carregar, em torno de 2 horas. Eu achei muito alto, né? 15 watts. Eu ainda fiz o teste com um carregador de 25. Ele não é compatível com 25 watts. Teve até uma pessoa que questionou, mas ele não é compatível com 25 watts. Mas eu fiz o teste com um carregador de 25 watts porque algumas pessoas me questionam. Aí você testou com um carregador de 25 watts para justamente mostrar que iria dar basicamente o mesmo tempo. E deu o mesmo tempo. 1 hora e 57, 2 horas para carregar. Eu achei isso alto. Poderia pelo menos ter dado aí 1 hora e meia, 1 hora, no máximo 1 hora e 40, mas 2 horas é muito tempo, né? Outra coisa que as pessoas podem se irritar um pouco, que quando vocês ligam o aparelho, ele fica um pouquinho lento, tá, gente? Você liga o aparelho, ele demora para iniciar, ainda mais se cair naquela tela de otimização de aplicativos, ele vai demorar um pouquinho mais, para depois liberar. Quando você desbloqueia o aparelho, ainda leva mais um tempinho, e aí sim, parece que aí ele deslancha, aí não vai ter problema algum. Vocês vão falar, ah, mas é porque ele tem 4 GB de memória RAM, você não ativou o RAM Plus. Não, ele está com o RAM Plus ativado. Eu vou mostrar isso para vocês. Ele está com o RAM Plus ativado, o aparelho. Como eu falei, ele tem 4 GB de memória RAM e eu vou mostrar aqui para vocês quanto de RAM Plus. 4 GB ainda de RAM Plus ativado, ó. Olha lá, mais 4 GB de RAM Plus ativado. Mesmo assim, na minha opinião, RAM Plus não quer dizer performance. RAM Plus pode ser que com 4 GB de RAM Plus, ele segure o aplicativo por mais tempo em memória, mas, por exemplo, para reiniciar, não quer dizer nada RAM Plus, tá? Câmeras, pessoal. Câmeras eu achei razoável, tá? Num primeiro momento, até que achei bacana no unboxing, primeiras impressões, mas depois, usando no dia a dia, conforme eu vou usando, eu vi que as câmeras, elas passariam aí de mediano para razoável, né? Um pouquinho mais baixo. Em alguns momentos eu tive uma dificuldade para tirar uma foto, mesmo com o ambiente, digamos assim, não está muito iluminado, nem tão pouco.
e às vezes a foto saía meio tremida, mesmo parado saía tremida a foto, não saía meio focada, né? Eu achei um pouco estranho, né? Mas isso, o que que é? A qualidade da câmera, tá, gente? Então, não espere muito de qualidade de câmeras deste aparelho. A captação de áudio pode estar boa? Sim, mas a qualidade eu digo para vocês que é razoável. Não sou um especialista em câmeras, tá, gente? Mas já falo para vocês isso aqui de antemão que câmeras não é o forte do aparelho. E se você é um pouco mais exigente com câmeras, eu nem iria sugerir o A24, já iria sugerir para você direto o A34, no mínimo se você está pensando em pegar um aparelho da nova geração A e que tenha câmeras boas, do A34, A34 a 54. Gente, vamos lá. Preço do lançamento desse aparelho foi de R$ 1.800. Hoje você encontra aí na faixa dos seus R$ 950, tá? Caiu bem o preço? Sim. Pode cair um pouquinho mais? Pode, mas até que está numa faixa bacana aí de R$ 950. Mas tem outros aparelhos aí que vocês podem estar adquirindo também. Tenha basicamente a mesma configuração, até um pouquinho mais de memória RAM. E você pague aí também em torno de 950, 1.000, R$ 1.050. É R$ 100 a mais por pelo menos mais 2 GB de memória RAM, aí vale mais a pena, tá? Então também tem que ver o conjunto, os outros aparelhos nessa faixa de preço irão apresentar se vai bater de frente aqui com este aparelho. Na minha opinião, de sugestão, né, da linha A, dos intermediários de entrada aí, eu sugiro assim, na seguinte ordem. Primeiro A24, depois M14 e depois A14, tá? Então, até então, essa é a minha opinião. Depois que eu utilizar o M14, pode ser que mude essa ordem? Sim, mas até o momento, né, para os intermediários de entrada, quase intermediário, seria A24, M14 e A14 5G, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas diante de tudo isso você recomenda o aparelho? Sim, recomendo o aparelho. Se ele tiver num preço bom, recomendo o aparelho. Muitas vezes a pessoa não pode gastar muito, mas quer ter, por exemplo, um aparelho da linha A, é o ideal? Se é o que a pessoa pode pagar e se ela não é tão exigente nesses requisitos aí que eu falei para vocês, tranquilamente aí é um bom aparelho para a pessoa que queira aí na faixa dos seus R$ 950 o A14. 2 atualizações de Android, 3 anos de atualização de segurança, vem com um carregador de 15 watts, mas ele tem aí os seus agravantes, de 5 a 7%, 2 horas para carregar. A bateria que não está durando tanto quanto eu imaginava que fosse durar. Eu imaginaria aí umas 8 horas pelo menos de bateria e acabou durando entre 6 a quase 7 horas, me decepcionou. E para o uso do dia a dia, é um aparelho bacana? Sim, continua sendo um aparelho bacana, mas conforme eu falei na ordem aí para vocês. O que eu falei aqui para vocês é a minha opinião. Pode ter outras pessoas que têm uma percepção diferente do aparelho, falando que o aparelho é maravilhoso, que é isso, que é isso. Sim, gente, cada um tem a sua opinião. Essa aqui foi a minha opinião, foi minha percepção do uso desse aparelho durante 21 dias, colocando meu chip, utilizando ele, ligando e desligando todo dia, carregando, mexendo, às vezes indo para a rua com o aparelho para mexer, utilizando o Uber também com 4G. O aparelho ele aquece um pouco aqui em cima, então tudo isso é experiência de uso do aparelho e é a minha opinião. Eu sei que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu uso e tudo mais, e não será muitas vezes igual a minha opinião. Mas essa aqui é a minha opinião para destacar, né, os pontos que eu vi, os pontos positivos e os pontos negativos do aparelho, que eu, antes de fazer esse vídeo de dias de uso, eu assim destacava o aparelho com um aparelho assim muito bom. Agora eu destaco ele com um aparelho mediano, tá? Diante de todos esses testes que eu fiz e dos resultados que eu tive, que me decepcionou alguns, tá, gente? Não vou esconder isso de vocês, não. A 24 e a 34 foi muito além das minhas expectativas. Esse aqui ficou abaixo das minhas expectativas, tá? A opinião minha sincera aqui, como eu sempre sou com vocês aqui no canal, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!